Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado para a gente analisar essa semana do mercado do boi, uma semana interessante, com informações importantes aí de serem trazidas e destrinchadas, e a gente quer saber, obviamente, o que vem por aí também. Para isso a gente convidou Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente. Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma semana interessante, Douglas, principalmente pelo fato do distanciamento que a gente viu do preço do boi, que é aquele boi de exportação, ou especificamente aquele boi China, né, que vai para abate chinês, daquele boi tradicional de mercado interno chamado boi comum, né? Houve um distanciamento bastante grande, e isso está mostrando o que na prática para a gente, Douglas? Teremos surpresas com exportação? Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Perfeito, pertinente. Assim, não descreveria melhor essa sua introdução, né? A diferença entre o boi China e o boi comum cresceu muito nos últimos dias, né? Houve um pico de estresse do dólar no comecinho dessa semana e meados dessa semana. O dólar chegou a ficar a 5,80. O Banco Central entrou atuando, né, para deixar esse mercado um pouco mais ancorado, para voltar um pouco essa relação. E isso tem deixado, né, essa alta do dólar, esse estresse do dólar tem deixado os frigoríficos e os exportadores muito agressivos. Aumenta o poder de compra do exportador, né? Então a gente vê sim que possivelmente em março a gente pode ter um desempenho melhor das exportações em relação a janeiro e fevereiro, e a gente vê também que a diferença, né, nesse poder de compra do frigorífico exportador para o frigorífico do mercado interno está muito grande, né? Ela girava ao redor de 5, 10 reais no momento costumeiro, no momento normal de mercado, e hoje está próximo de 15, até de 20 reais em alguns casos, né? Então isso chama atenção. Muito bem. Agora, ô Douglas, como é que a gente vai entender, né, para as próximas semanas esse fator? Porque, como você mesmo disse, o Banco Central entrou atuando, tentou derrubar aí o dólar, evitar que ele ficasse lá naquelas alturas. Aparentemente deu certo, que hoje a gente está falando de um dólar se recuperando, mas na casa dos 5,50, 5,57 agora. É, Ainda assim, é um nível favorável para as exportações? Como é que a gente pode analisar? E essa agressividade que você colocou aí dos frigoríficos tende a continuar? Sim, eu acredito que essa agressividade tende a continuar. Esse preço de 5,50 até 5,40, 5,30 ainda é um preço remunerador quando a gente olha a tradução, né, do preço médio em dólares da tonelada exportada para o real. Então o frigorífico deve continuar bem apto, principalmente se o nosso principal importador, China, continuar também com um apetite grande. Então a gente acredita que esse comportamento de agressividade do frigorífico deve continuar. Talvez não continue, né, com uma relação tão desfavorável assim, vamos falar assim, não desfavorável, né? Favorável para ele, mas para a economia como um todo, num dólar de 5,80, num dólar de 5,60, que isso pode ser uma distorção. Poucas vezes durante 2020, durante a pandemia, durante agora a gente está vivendo outro pico de pandemia, né? O dólar ficou nesses patamares, se não me engano foi em novembro de 2020, agora a gente teve mais um repique também. Mas como você bem colocou, o Banco Central ele tem uma grande reserva, ele já agiu durante essa semana. A gente teve 3 dias de queda consecutiva de 2,5% ao redor de cada dia, né, de dólar, tirou ali de 5,80 para 5,50. E semana que vem a gente tem mais um possível ajuste. A gente tem o Banco Central que vai fazer a reunião do Copom, isso decide a taxa básica de juros. Geralmente o mercado lê a ata, né, vê quais são as considerações do Banco Central. Isso pode ter alguma implicação sim num câmbio ou até nos ativos de risco. Então a gente está bem atento a isso. Mas de toda maneira, assim, olhando o balanço que você falou das exportações, nosso principal importador, China, continua com um apetite bem grande. A questão da peste suína está longe de ser resolvida, a gente vê que alguns focos ainda continuam lá, então isso deixa o mercado relativamente sólido nesse segmento. E o dólar aí 5,20, 5,30, 5,40 ainda traz uma boa relação para quem exporta esse produto para lá. Muito bem. Agora, quando você aparece no mercado, Douglas, oferecendo esse patamar de preços, até 315, a gente já ouviu essa semana aí para a roupa do boi, né? Aparece Sim. boi, Douglas? A gente vê que as escalas de abate, né, talvez isso seja até uma própria estratégia do frigorífico, é, num momento de matéria-prima cara, tão cara como está, né, nas máximas,
não querer alongar muito as escalas de abate, mas querendo ou não, essa leitura diária que a gente vê de compra e de venda, né, de animais, também traduz o sentimento, ou mostra a dinâmica para a gente. A gente vê que ele pagando 310, 315, ele consegue preencher um pouco sim as escalas. Elas não estão num patamar crítico, abaixo de 3, como a gente viu em algumas semanas atrás, mas continuam patinando ao redor de 3, 3,5, 3,8 dias úteis, né? Inclusive esse apetite da China fez alguns frigoríficos voltarem a bater de sábado, aumentar alguns turnos, né? Então está uma discrepância bem grande. Enquanto alguns frigoríficos do Brasil Central só expostos ao mercado interno fazem fechamento, dão férias coletivas, reduzem turno, quem está exposto à China está aumentando o turno, está voltando a bater de sábado, né? Está deixando um mercado do boi gordo com 2 segmentos, né? Praticamente 2 mercados. Bom, só para gente entender, então, essa demanda China, ela tende a continuar, então, na sua opinião? Sim, ela tende a continuar. Possivelmente em março ela pode dar as caras de uma maneira mais clara em relação aos últimos 2 meses. Então a gente tem alguma confiança, está bem convicto que março pode ser um mês que tem um desempenho melhor em relação a janeiro e fevereiro. Agora, essa questão da pandemia de novo esses lockdowns, de novo esses apertos aí, né, no isolamento social principalmente, isso tem interferido de alguma forma também na demanda, Douglas? Sim, marginalmente, mas tem, né? A gente viu que com o auxílio do governo, a demanda em si por produtos de alimentação, o consumo rápido não caiu tanto, inclusive os dados da Abras mostram que em 2020 houve um crescimento das vendas dos supermercados, né? Só que talvez agora, nesse pico que a gente está vivendo, infelizmente, a gente está no pico de número de óbitos aqui no Brasil, isso é reflexo, é uma foto do que a gente viu nos últimos 10, 15 dias, então foi o comportamento ali próximo ao carnaval que está refletindo isso, implicou em mais restrições, e a gente está vendo um momento que deixa o mercado da carne atacadista, do mercado interno aqui, bem parecido com o que a gente viu no início da pandemia, né, onde muita gente ficou presa, não saía, todos os restaurantes estavam fechados, que é uma peculiaridade entre o mercado atacadista com e sem osso, né? Grande parte do consumo brasileiro hoje, das grandes redes supermercadistas, tal, tudo mais, é voltada para o mercado sem osso. Então a gente viu nessa viradinha de mês o mercado sem osso mais comportado, com pouca variação de preço, pouca variação entre os cortes, né, entre fevereiro e março, e pouca volume de venda alterado também, assim, um volume de venda praticamente estável, enquanto houve uma elevação, sim, do mercado atacadista de carne com osso. Então, uma peculiaridade, né? Geralmente o que representa mais é o mercado sem osso e puxa mais quando tem alguma oscilação de demanda, mas a gente viu o contrário, a gente viu o com osso mexendo no finalzinho desse mês e entrada de março, possivelmente com um abate enxuto e com alguma demanda mais regionalizada para o mercado, para alguma região, para o frigorífico ali da cidade menor, né, do bairro ali, que desossa e tal, tudo mais. Então, foi uma peculiaridade, mas mostra em si uma questão da pandemia que a gente viu no início também, em março de 2020. Só para deixar claro, qual o perfil do consumidor desse mercado com osso, Douglas? Seria um mercado mais regionalizado para uma cidade menor, aquele açougue que tem uma clientela específica, né, que não é um grande supermercadista, uma grande rede, ele faz essa própria desossa ali no próprio estabelecimento, né, diferente das grandes redes supermercadistas que já trabalham com a carne já sem osso, é um mercado mais dinâmico nesse sentido, né? Hoje o sem osso já tomou, se a gente for colocar em proporção, a grande parte da demanda brasileira, quando a gente olha para os grandes centros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, BH. Mas isso aconteceu, dá para dizer, em função do lockdown. Deixou de se consumir em grande escala para consumir dentro de casa, por exemplo. É isso, Douglas? Sim, é uma variação, é uma peculiaridade bem pequena, a gente pode falar que é uma tendência, né? Essa é mais uma curiosidade em si mesmo, porque a diferença dos mercados, o sem osso, que é grande, e o com osso, que é menorzinho, né? Mais regionalizado, é bem expressiva essa diferença, mas a gente pode falar assim, que com restaurantes, bares, grandes redes fechadas, né? É possível que o com osso tenha respirado um pouco mais, enquanto o sem osso ficou relativamente estável. Muito bem, mas é importante ainda a gente acompanhar essa questão da formação de preços do boi casado, porque é ele que
diz se o frigorífico tem fôlego ou não para botar mais dinheiro na arroba, não é isso? Exato, exatamente. É uma das métricas que a gente acompanha assim e vale a pena a gente ficar de olho. E hoje está quanto, Douglas? O boi casado? Hoje essa relação, o boi casado hoje está ao redor de 18,30. A gente vê alguns preços até maiores do que isso. 18,50, 18,60, dependendo da região. Mas não tem mudado muito, né? Tem variado nesse patamar dos 18 mesmo, né? Sim, mesmo porque a população ela está recebendo um novo auxílio, né? Foi aprovada a PEC agora. Possivelmente são 4 pagamentos, começando em 18 de março, mas é um valor limitado em relação aos R$ 600 que eram pagos no dia em 2020. Apenas uma pessoa da família deve receber, então é um auxílio mais contido. E o desemprego está alto, né? Mesmo porque o atacado ele não aceita, talvez, valorizações mais expressivas no momento que a gente vive hoje, né? De economia assim, mais deprimida, vamos falar assim, né? Então a tendência ainda é de manutenção ou até alargamento desse distanciamento entre boi comum e boi China, por exemplo? Possivelmente sim. A gente está bem atento ao dólar, quem vai dar o tom, quem vai dar a dinâmica desse distanciamento entre boi comum e boi China vai ser o dólar, né? A gente tem muita água para passar debaixo da ponte. Semana que vem pode ser uma semana decisiva em relação às palavras do Copom, a decisão do Copom, né? Mas sim, a gente vê uma diferença grande. O mercado doméstico talvez não aceita tanta valorização nos preços da carne, seja no atacado e no varejo, enquanto o nosso principal importador continua bem ávido por proteína bovina. Só para a gente encerrar e tirar uma última dúvida em relação à oferta. Tudo isso tem a ver muito com a oferta restrita que até agora não deixa, como você bem colocou aí, alongar a escala, né? A gente está vendo escalas curtíssimas aí para um período de safra, né, Douglas? 3 pontos, 3 a 4 pontos aí na escala, ele é bom em relação ao que a gente estava vivendo no começo do ano, mas se a gente compara com o período de entre safra, já é questionável. Agora, o que pode vir por aí? Tem alguma surpresa, alguma coisa que a gente precisa ficar atento em relação à oferta de animais? Perfeito. Esses 3,5, 3,8, 3 dias de escala não é um nível crítico, mas também está longe de ser um nível confortável das escalas de abate, né? Talvez abaixo de 3 a gente pode ficar até um pouco mais preocupado em relação a nível crítico. Mas assim, como você bem colocou, 2021 tem sido quase que um repeteco, né, da situação de oferta que a gente viu no final de 2020. A safra está mais com cara de entre safra do que com cara de safra em si. E a gente viu que muito dessa oferta de safra que deveria vir, né, que as chuvas atrasaram, foi colocado em boi de confinamento, um boi de parceria, principalmente em janeiro, dezembro aí. E esse boi, em tese, né, teoricamente, deveria sair a partir de abril, de maio, né? Talvez março a gente não vê uma mudança relevante da questão de oferta, mas quando a gente faz o mapeamento dos frigoríficos de São Paulo, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, pode ter uma oferta maior de confinamento para sair em abril e maio, possivelmente. As chuvas também ficaram um pouco mais regulares em meados de fevereiro e o início de março. Então, o boi de pasto pode também querer começar a dar um pouquinho as caras mais nesse período. A gente está bem atento a isso porque foi uma questão bem atípica, né? Geralmente janeiro, fevereiro tem oferta e dessa vez a gente não viu até em meados de março. Então, vamos ver se há uma concentração, se a oferta realmente vai continuar estruturalmente enxuta, mas hoje, né, o mercado diário, cada dia a gente apura um fato diferente, essa é a nossa visão. Esse boi confinado é esse boi que entrou no confinamento final de dezembro, começo de janeiro? Isso, dezembro, janeiro, teve alguma coisinha que entrou no início de fevereiro também, ao redor desse período. Mas é um volume grande, Douglas? É um volume que deveria ter saído já, é um volume do animal de pasto, né, que já deveria estar no mercado e realmente ele foi numa terminação mais intensiva. O volume, assim, não é talvez relevante que a gente possa falar em números ou até quantificar, isso é bem regional, né, de estado para estado, de frigorífico para frigorífico e confinamento para confinamento, mas talvez uma ponderação que vale a pena a gente levantar aqui é que esse animal ele vai sair mais pesado, né? Talvez se ele tivesse a pasto ele não entregaria tantas arrobas por carcaça assim, mas ele terminado no confinamento ele pode trazer um pouco mais de carne por animal, né? Então é um ponto que a gente está olhando bem atento para ver se tem alguma mudança nesse sentido também. Boa, Douglas. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço, até mais. Bom final de semana para você, Douglas. Para nós. Valeu. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidamente para vocês os números de negociação lá na B3, Mercado Futuro. O vencimento março, R$ 309,95, subindo um pouquinho, 0,06%. O abril, R$ 307,50, alta de 0,33%. Maio estável nos R$ 303,35 e junho R$ 302,10, queda de 0,41%. Indicador CPEA ontem ficou estável nos R$ 308,80, nível histórico, nível recorde aí para o indicador. Muito bem, essas são as informações do mercado e antes de encerrar, deixa eu passar rapidinho para vocês as informações do Notícias Agrícolas. Afinal de contas, vocês que estão nos acompanhando aqui pelo site podem também acompanhar as informações do Notícias Agrícolas pelas redes sociais. Então anota aí, no YouTube, procura lá Notícias Agrícolas Oficial. No YouTube você se inscreve, faz parte do nosso grupo, do nosso time e aciona aquele sininho, sabe um sininho que tem lá para receber as notificações? Não deixa de acionar lá, porque através desse sininho você vai saber toda vez que a gente estiver ao vivo pelo YouTube. Então é muito legal isso. Facebook, você pode achar os nossos conteúdos no Facebook buscando Notícias Agrícolas. Segue a gente lá no Facebook, da mesma forma no Instagram, segue a gente no Instagram. Para isso basta procurar @Notícias Agrícolas. @Notícias Agrícolas no Instagram, você tem também acesso às nossas informações. E pelo Twitter, no Twitter, @Noteagri, @Noteagri. Dessa forma você consegue acompanhar todas as informações nas redes sociais também. São informações importantes para o seu dia a dia de comercialização, de temas que são discutidos pela política e economia. Enfim, é a forma que você, produtor rural, fica sendo aí o produtor mais bem informado do Brasil. Combinado? Muito obrigado aí pela sua participação e pela sua audiência. Na sequência tem Letícia Guimarães trazendo novidades sobre a produção de proteína animal e principalmente a relação aí com o custo de produção. A alta do milho impactando aí na produção de suínos, aves e do gado em geral, tá bom? Na sequência, então, Letícia Guimarães aqui com vocês. Continue com a gente.